Lição 11. Jesus é a videira verdadeira. Escola Bíblica Dominical. Nossa lição: o Evangelho do Discípulo Amado. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em João, capítulo 13 e versículo 5, que diz assim: Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Este versículo mostra a humildade que Jesus tinha em servir e deixou esse exemplo para seguirmos. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma escolinha dominical com oração. Então vamos lá? Fechando os olhinhos. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, Senhor, neste momento, Senhor, primeiramente, Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. Também, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo alimento que tu colocaste em nossas mesas, pela vida da nossa família, Senhor, tudo nós te agradecemos. Pai, neste momento também te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor, essa manhã. Abra nossa mente, o nosso coração para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, e que elas possam ficar guardadas em nossos corações para não pecarmos contra Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, eu te agradeço. Amém. Então vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Você tem algum amigo de confiança com quem compartilha seus segredos? Jesus chamou seus discípulos de amigos. Na mesma noite em que lavou os pés dos seus discípulos, Judas se retirou e foi procurar as autoridades religiosas a fim de entregá-lo ao julgamento. Após sua saída, Jesus iniciou um discurso. Essa era a última conversa que teria com seus discípulos antes da sua crucificação. João, capítulo 13, versículo 30, diz assim: Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Vamos ver também no capítulo 18 e versículo 1 de João, diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Continue unidos comigo. João 15, capítulo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Como de costume, Jesus fez uma alegoria, utilizando algo comum da cultura judaica, a videira. O suco e o vinho naturais eram bebidas muito comuns entre os judeus. Plantar uva era costume antigo. Noé foi o primeiro homem citado na Bíblia que cultivou uvas após o dilúvio. Gênesis capítulo 9 e versículo 20 diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. A Bíblia também registra que nos tempos do rei Salomão, o povo de Israel já praticava o cultivo da vinha em casa. 1 Reis, capítulo 4 e versículo 25 diz assim: Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Betseba. A videira também é citada por salmistas e profetas. Salmo 128, 3. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Hebreus, capítulo 3, versículo 17. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A plantação de uvas era colocada numa encosta onde houvesse boa drenagem e onde as uvas pudessem receber calor do sol. Geralmente, uma cerca de espinho era colocada no alto do muro, a fim de evitar a entrada de quaisquer animais que pudessem danificar a plantação. As mudas eram plantadas a cerca de 3 metros entre si, para dar espaço para os ramos. Quando Jesus afirmou em João, capítulo 15 e versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Os discípulos já tinham em mente a imagem dessa planta. Eles a conheciam bem. Mas o que será que Jesus estava querendo ensinar? A firmeza da fé. Os discípulos de Jesus compunham a geração que experimentou a mudança da aliança entre Deus e os homens. A primeira aliança foi firmada com Abraão e orientado pela lei de Moisés. A nova aliança foi firmada através de Jesus, com todo aquele que crê no Senhor e é orientado pela graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26 diz assim: Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue.
demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impune os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus lhe ensinou a mensagem do reino de Deus. E neste momento, quando estava prestes a concluir sua missão, entregando-se para morrer na cruz, Jesus reforçava com seus seguidores a grande necessidade deles de manter-se firme em sua palavra. João, capítulo 15, versículos 5 a 7 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Dependiam de Cristo. A videira é formada por uma só raiz e muitos ramos. A raiz não pode ser vista, mas é ela quem distribui a seiva e garante o transporte de água e nutrientes à raiz, e é indispensável para o florescimento da videira. Por isso está ligado a Jesus, e é indispensável tanto para ter a vida eterna e o perdão de Deus, como para florescer em seu reino. Jesus foi enfático dizendo: João, capítulo 15 e versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Dependiam uns dos outros. Os ramos da videira crescem e se entrelaçam. O ramo isolado jamais geraria frutos. A imagem da videira também ensina que a dependência mútua entre os discípulos e a conexão entre eles era indispensável para o crescimento. Dependiam do Pai. O lavrador é responsável por cuidar e proteger a vinha. São os cuidados do lavrador que garantem os frutos. Ele também tem um poder para podar ou cortar os ramos. O plantador tem autoridade para avaliar a qualidade da vinha. Ele o examina esperando colher bons frutos. Jesus destaca em João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Somente debaixo do cuidado e da autoridade do Pai é que eles poderiam gerar frutos. Também há uma grande expectativa quanto a isso. Comunhão e obediência. A conexão dos ramos da videira com a raiz e entre si mesmo, bem como a sujeição da planta ao tratamento do lavrador, ilustram bem a condição dos discípulos. A conexão com Cristo implica em sujeição completa ao Pai. Todo ramo da videira que está ligado à raiz, automaticamente está sujeito ao tratamento do lavrador, que avalia sua vinha. Ele pode cortar ramos que não correspondem e também limpar os ramos que dão fruto, para que produzam mais. João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O padrão da comunhão com Deus é condicionado à obediência a Ele. A identidade com Jesus cresce na mesma medida que seus discípulos seguem a sua palavra. Por isso, Jesus disse, João, capítulo 15, versículo 14, Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Os resultados da comunhão e da obediência são alegria, resposta de oração e frutificação. A sujeição a Jesus e aos seus ensinamentos não é sacrificante, ao contrário, ela gera alegria plena. A comunhão com Jesus é o único caminho que leva ao Pai, e é através desse relacionamento que cada seguidor de Jesus pode falar com Deus e ter suas orações respondidas. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. O verdadeiro discípulo produz frutos. As videiras eram plantadas com um propósito, gerar frutos. A vídima, colheita das uvas, ocorria entre julho e setembro. Geralmente envolvia toda a aldeia ou fazenda. Este trabalho era feito em meio a cânticos e celebrações. As uvas poderiam ser comida ou espremida no lagar. O fruto da videira era muito esperado pelos agricultores. De igual modo, existem alguns frutos que Deus espera encontrar na vida de todos nós que seguimos a Jesus. Fruto do Espírito. Todo aquele que segue a Jesus e obedece sua palavra passa por um processo de transformação do caráter e da moral. Isaías capítulo 5, versículo 2 diz assim, Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras.
construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que dessem uvas boas, mas só deu uvas azedas. E de um cristão, nós esperamos o cristianismo. Novas qualidades são geradas na vida de um discípulo de Jesus, que são chamados pela Bíblia de fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amor ao próximo. O amor é a marca principal do Evangelho de Jesus. Deus enviou seu Filho porque amou o mundo. O Senhor ordenou seus discípulos a amarem a Deus, ao próximo e aos inimigos. Quem recebe o amor de Deus tem o suficiente para compartilhar com o próximo. Novos discípulos. Se a missão de uma videira é gerar uvas, a missão de um discípulo de Cristo é gerar novos discípulos. Não podemos esquecer-nos da ordem de Jesus aos seus discípulos, que deviam anunciar o Evangelho a todas as nações. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Senhor enviou-os como testemunha por todo o mundo, a fim de que os crescem e também se tornassem seus seguidores. O verdadeiro discípulo produz frutos em abundância. Seja você também um ramo frutífero. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido. Porém, se há alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter o enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!